Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, estamos aqui para iniciar as nossas reflexões nessa última noite desta semana dos nossos encontros costumeiros. Assim, hoje é nossa noite de reflexão a respeito da obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão chegando, aqui já conosco, Ivete, Laura, as primeiríssimas da noite de hoje chegando, e agradecemos sempre essa companhia, esse gesto de carinho que todos têm para conosco, e que vamos aproveitando essa doutrina abençoada que nos ampara, nos assiste a cada momento. Dilsa também chegando, Divone, Tânia, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos de sempre. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleçam em nossas mentes as melhores soluções para os eventos de nossas vidas, apacenta os nossos corações, Pai, para que possamos ter mais equilíbrio e que Jesus, o Mestre amado, seja sempre o nosso guia, o nosso referencial e o nosso porto seguro. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Gil, Jane, boa noite a todos. E vamos ver o capítulo de hoje, que é a continuação. Nós ainda não encerramos esse capítulo de número 9, que tem como título Bendize. Quer dizer, abençoa, bendiga. Essa era a fala de Joana de Ângeles. E ela nos convidava a alguns comportamentos sobre o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa responsabilidade de refletir sobre a vida, de considerar determinados eventos do nosso existir, entendendo as razões desse viver. Bem, nós paramos num trecho em que ela dizia da necessidade de examinar, de pensar e considerar os fatos, mostrando o nosso próprio corpo humano, todos os órgãos, que a gente pudesse parar um pouquinho e observar essa perfeição divina que existe em nós, essa harmonia entre os órgãos para que o todo funcione bem. Era este o recado de Joana de Ângeles que nós estamos vendo na semana anterior. E seguindo então, nós vamos dar continuidade desse ponto que ela falava a respeito do nosso sistema cardíaco, do nosso sistema gástrico. Ela falava a respeito das estruturas orgânicas da sua perfeição. Ela diz: tudo que consigas examinar produz admiração e surpresa, desafiando a inteligência para que compreenda o milagre da vida. Essa foi a última fala que nós tivemos a semana passada. Tudo que consiga examinar, tudo que nós consigamos enxergar nesta obra fantástica que é o nosso corpo, produz admiração e surpresa, porque a perfeição é tal que nos impressiona, o equilíbrio, a harmonia é tal, que é uma coisa absurda. Homem nenhum consegue com tanta propriedade criar algo semelhante a essa perfeição da máquina humana. E ela diz que tudo isso desafia a nossa inteligência para que a gente compreenda o milagre da vida. Banalizamos demais a vida, banalizamos demais esse nosso instrumento, esse nosso corpo. No entanto, isso é um milagre fantástico, é uma obra fantástica com a qual fomos agraciados para essa experiência terrena. Vamos ao boa noite aos amigos que eu não disse. Vamos ver aqui então Sebastiana, Rosângela, Brígida, Cidinha, Cazuco, Tânia, Marcelo, Mauro, Thelma. Sejam todos bem-vindos para esse nosso encontro e que nós possamos aproveitar muito deles. Continua Joana de Ângeles chamando a nossa atenção a respeito dessa maravilhosa máquina que é o nosso organismo físico. Quando o harmônico ou o distônico vem da tua conduta mental,
ele se imprime no corpo sutil e aciona os mecanismos energéticos, eletromagnéticos e vitais para que pulsem incontáveis órgãos. Então vamos perceber bem o que ela está dizendo nessa afirmativa. Quando o harmônico do espírito vem da nossa conduta mental, estamos em paz, estamos equilibrados, estamos harmonizados, a nossa mente, tudo tranquilo, isso vai se imprimir, essa harmonia, esse equilíbrio, vai se imprimir no nosso corpo sutil, que é o nosso perispírito, ou corpo espiritual, não importa o nome que a gente dê, mas é esse corpo energético. E deste corpo energético, ele vai acionar no corpo físico os mecanismos energéticos, eletromagnéticos e vitais que vão fazer pulsar os órgãos. Então, se a mente está harmonizada, se tudo em nós como espírito, no foro íntimo, está em equilíbrio, o nosso corpo vai receber esse equilíbrio, os nossos órgãos vão funcionar de acordo com isso. Mas, se a nossa mente está distônica, então fora da harmonia, em distonia com essa lei de equilíbrio, de harmonia e de paz, nossa mente está nos perturbando. Então, quando isso acontece, de estarmos agitados mentalmente, apreensivos, entristecidos, enfim, saímos da harmonia da lei do amor ou alimentando ódios, ressentimentos, mágoas, sentimentos outros que não são concordes, são distônicos com a lei do amor, não há uma sintonia com a lei do amor, na mesma condição, isto vai se imprimir no nosso corpo espiritual, nosso perispírito ou corpo espiritual, nosso corpo fluídico. E dali vai se refletir no corpo físico através dos mecanismos energéticos que ligam, né, o nosso sistema nervoso, os campos energéticos que temos, os mecanismos eletromagnéticos e os mecanismos vitais para que pulsem os órgãos. Agora, se está desequilibrado, se a energia está difícil, agora há pouco a nossa internet aqui no notebook, não no celular, ela travou. Então nós vamos travar também o corpo espiritual com sobrecarga, nós vamos travar. E travando, isso vai se refletir, esses campos magnéticos ou eletromagnéticos ou de fluidos vitais, vai se refletir no corpo físico e vai travar órgãos. É assim que trava o nosso aparelhinho aqui, nosso notebook, nosso celular, há sobrecarga ou há uma queda na energia e nós acabamos travados, deixa de cumprir a sua função. É isso que nós vemos, é isso que ocorre com também o nosso corpo físico, refletindo o corpo espiritual, que por sua vez reflete a mente do espírito, o estado mental de harmonia ou de distonia que ele possa trazer. Vamos lá que tem um punhado de gente que eu não disse boa noite ainda aqui e é preciso. A Cláudia, o Marcelo, o Mauro, a Thelma, seu Antônio, o Marcos, Ana Clara, Lena, sejam todos bem-vindos, sempre motivo de alegria quando nos unimos, até porque, eu digo motivo de alegria, parece algo até repetitivo, mas não é algo que diz apenas como uma gentileza, como uma palavra de carinho com os companheiros, mas é algo que reflete a verdade, no sentido de que estamos juntos, vibrando na mesma faixa, nós estamos acabando de ver, com a mente voltada para o mesmo ponto, recebendo essas energias de carinho de uns para com os outros, porque um coloca a flor, o outro coloca um coraçãozinho, o outro um positivo, o outro diz um boa noite, o outro cumprimenta um colega, enfim, nós estamos trocando essas energias. E isto traz o estado de alegria para a alma, que é um estado de plenitude, um estado de bem-estar.
Então é muito importante sim, quando estamos nessa interação, embora não possamos de imediato estarmos trocando ideias, mas podemos alguma pincelada aqui, outra ali, e uma demonstração de carinho que verdadeiramente influi no nosso estado mental, consequentemente o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico vai refletir tudo isso. Então é uma bênção podermos estar vivenciando esta experiência juntos. Nenhum incidente ou ocorrência acontece por acaso, por automatismo da natureza. Então no nosso corpo não tem acaso. Não existe esse automatismo da natureza e nem acaso. Tem uma razão para que aquilo esteja acontecendo. Os que assim denominam os fenômenos da vida, como se fosse o acaso, apenas alteram a denominação da inteligência suprema e causal do cosmo. Existe razão. Estamos vivendo uma pandemia. Não é por acaso. Ela chegou num momento da história da humanidade, em pleno século 21, e não é por acaso. Há uma razão para que isto tenha acontecido e ainda esteja acontecendo, e muitas consequências tristes, dolorosas, outras positivas, porque é mais um avanço no conhecimento humano, um avanço no aprendizado da convivência fraterna, um avanço na solidariedade, no estado de solidariedade da humanidade, enfim, são vários resultados. Então existe uma razão. Não é por acaso. Não é por acaso que este tem alguma coisa e o outro não tem. Não é por acaso que um passa uma experiência e o outro não passa. Passa uma experiência diferente em outro momento, muitas vezes. Então existem razões para que nós estejamos vivenciando os fatos que chegam até nós. Boa noite, Mara, boa noite, Lúcia, sejam todos bem-vindos e vamos seguindo aqui com as nossas reflexões. Há uma lei de causa e efeito que responde por todas as interrogações que a mente cria. Se nós nos habituarmos a parar um pouquinho e pensar diante de um fato, analisarmos esse fato com base nessa lei de causa e efeito, nessa lei que não tem acaso, que existe uma razão para existir, nós vamos começar a descobrir assim como um fio de meada que vamos puxando. Vamos puxando e vamos observando que não estamos abandonados, não estamos esquecidos, não estamos à deriva. Tudo tem uma razão de ser. Tudo. E tudo é para alguma mudança, alguma estrutura que nós precisamos desenvolver que ainda não desenvolvemos. O Gil diz, fica mais a pandemia financeira, comportamental, psicológica, exatamente. Tudo isso está sendo ativado, modificado, valores estão sendo substituídos. Nós estamos num aprendizado assim, apertado, mas é um aprendizado. Economia doméstica, tudo isso nós estamos aprendendo com mais pressa na vivência, nós estamos aprendendo. Então, essa lei de causa e efeito responde muitos dos nossos questionamentos. Deus é o artista gerador da vida, diz Joana de Ângeles. Bendize-o em todos os momentos através de ações saudáveis e de pensamentos edificantes. E esse recadinho de Joana para nós é muito importante, porque ela diz, bendize a Deus, que é o Ser Supremo, é o gerador da vida, mas como vamos bendizer? Vamos apenas com palavras o tempo inteiro, usando refrões, palavras estabelecidas pelas religiões? Não, o recado de Joana para nós, a forma de bendizermos a Deus, de agradecermos a Deus, de reverenciarmos a divindade, está aqui, através de ações saudáveis.
saudáveis para nós, saudáveis para os outros, saudáveis para o planeta. Essas ações saudáveis são a nossa forma de entendermos, aceitarmos e agradecermos a Deus, o gerador da vida. É o respeito. Então as nossas ações têm que ser saudáveis, ou seja, aquelas que não trazem o mal, a doença, a enfermidade, o desequilíbrio. São ações mais positivas, mais equilibradas, que trazem a paz, que trazem alegria, que trazem esperança, que trazem algo mais substancial para uma vida mais plena para todas as criaturas. É assim que mostramos a nossa gratidão a Deus, trabalhando nesse campo através de ações saudáveis. Mas são só as nossas ações? E aquela criatura que estivesse impedida de uma ação, uma pessoa que estivesse acamada, impedida de agir em favor do outro, de ter uma atitude saudável para com o outro, para com o meio que habita, será que ela não poderia, de alguma forma, demonstrar essa gratidão a Deus? Por tudo, ela diz aqui, e pensamentos edificantes. Não diz ações saudáveis ou pensamentos edificantes. Nós temos que ter ações saudáveis e pensamentos edificantes. Então, mesmo aquele que esteja impossibilitado de agir pelo pensamento, ele pode edificar, ele pode construir, ele pode ajudar. É aí que nós nos lembramos de Irmã Dulce, lá na Bahia, quando ela estava doentinha, hospitalizada, e o Divaldo Pereira Franco foi visitá-la. E ele chegou e ela fraquinha, ela tinha problemas de pulmão, e ela então, muito fraquinha, ele disse assim, irmã, o que é que a senhora está fazendo? Porque ele percebeu que ela balbuciava alguma coisa. É se eu estou trabalhando. E Divaldo achou naquele momento, esse não é possível, ela está demenciando, porque ela está impedida de qualquer movimento nesse leito, sem condição física nenhuma. Como é que ela diz que ela está trabalhando? E ele questionou mais dela, então ela disse, eu estou trabalhando para Jesus. Esse como? Esse quando eu inspiro, eu penso, Jesus. Quando eu expiro, eu digo Jesus. Esse era o trabalho. Ela não podia fazer mais do que isso, o corpo muito debilitado. Mas o fato dela usar, veja bem o trabalho que ela estava fazendo. Ela estava sendo um filtro do ar, da atmosfera do ambiente onde ela se encontrava. Porque ao inspirar e pensar Jesus, é como se ele fosse o filtro que barraria daquele ar tudo que é ruim. E quando ela devolvia este ar para o meio ambiente e dizia Jesus, ela estava dotando este ar de uma energia saudável e positiva que iria agir em benefício de todos aqueles que ali se encontravam. Então, ainda assim, esse pensamento edificante construía uma atmosfera mais saudável dentro daquele ambiente hospitalar. Então veja que todos nós podemos sim ser gratos a Deus fazendo alguma coisa, de alguma forma, por alguém, por nós mesmos, pelo mundo que habitamos. Vamos ver que aqui os companheiros estão participando, a Silvia dizendo que tudo que acontece em nossa vida é para melhorar, mesmo que no momento não entendamos, com certeza à frente veremos. É verdade, Silvia. Passou aquela novela Candinha há muito tempo, né? E ele dizia, tudo que acontece é para melhorar. E é assim, tudo que acontece tem uma razão de acontecer e não acontece como um castigo de Deus. Acontece como um movimento que vai cobrar de nós uma ação diferenciada daquela que vínhamos praticando. E Gil está dizendo, cada um dá o que pode e o que tem, e é sempre bem-vindo. O que cada um tiver para contribuir será sempre bem-vindo, né?
Então, agradecemos aqui a presença também da Lourdes, da Yara, que está chegando conosco. E continuando, Joana, então, falando a respeito de Deus e da nossa atitude, bendize-o em todos os momentos, através de ações saudáveis e pensamentos edificantes. É um trabalho no bem que todos podemos fazer. E claro que se todo mundo começa a vibrar no mesmo padrão, vamos estabelecendo na psicosfera terrena algo melhor, algo diferente, algo mais energético e mais positivo. Dele, de Deus, viestes, e para ele, com o sentimento e o conhecimento ampliado, retornarás. Então, somos filhos de Deus, dele viemos. Somos espíritos criados por Deus, dele viemos. E para ele retornaremos e queremos retornar melhores. Dignos filhos de volta à casa do Pai. Que possamos retornar com sentimentos e conhecimentos ampliados a cada experimentação. Visitamos o mundo espiritual, voltamos outra vez para a esfera terrena e de passo em passo estamos crescendo, estamos evoluindo. E aí ela vai fazer um parecer sobre esse bendize. Primeiro ela analisou vários pontos e agora a contribuição pessoal de Joana com o seu parecer. Ela diz, é certo que não consegues tudo quanto anelas. Não atinges o alvo ao qual te direcionas e não fruis as alegrias que aspiras. É verdade, Joana é realista. É certo que na vida não conseguimos tudo o que sonhamos. Nem sempre conseguimos realizar todos os sonhos que vamos elaborando. Também, muitas vezes, não atingimos o alvo, né, ao qual muitas vezes nos direcionamos. E a gente até tem ditado popular que diz, atirei o que vi, acertei o que não vi. Porque nós vamos em direção de alguma coisa e há um movimento que nos leva a outra e às vezes não conseguimos atingir aquele alvo que de início tínhamos em mente. E também não fruímos a todas as alegrias que aspiramos. Quem não quer ter só alegrias na vida, só felicidade, só paz, só saúde? Todo mundo deseja isso. E nem sempre temos só alegrias. Há momentos de lágrimas, há momentos de tristeza, há momentos de aflição. Isso tudo um exercício do ser humano na superação das próprias dores e a alimentação da confiança, da fé, da esperança e de movimentos que nos levem à melhoria. Não te permitas, por não atingir o alvo, por não conseguir realizar todos os sonhos e por não viver somente em alegrias, em estados de alegrias, não te permitas a rebeldia aparentemente justificável. Porque se eu não consigo os meus sonhos, eu me rebelo. Ah, é justo, eu não estou conseguindo. Se eu não atinjo o alvo que eu desejava atingir, também me rebelo, fico brava com Deus. E acho justo porque eu não consegui. Se eu não tenho só alegrias na vida, vem lá uma tristeza, uma aflição, um momento mais difícil, muitas vezes as pessoas ficam de mal com Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que é que Deus está me castigando? E se rebela contra Deus. Não deseja mais estar com Deus. Isso tudo, Joana diz, não te permitas. Fica atento. Não te deixes dominar por este sentimento na hora do desagrado, na hora da angústia, da tristeza ou da aflição. Não alimente mais do que ele merece. Há razões poderosas que trabalham para que assim ocorra, em razão da programação do teu futuro, que nem sequer imaginas. Não imaginamos. Não imaginamos que estas coisas possam, por conta deste fato, desencadear outros horizontes para o nosso futuro. Outros horizontes. E mais adiante, como disse a Silvia, nós vamos ver que tudo era para melhor. Que há razões que nós não conhecíamos e que assim
nós teríamos algo melhor para frente. Impede-te o desespero, especialmente quando ignoras a causa do aparente insucesso de hoje, que poderá se transformar em bênção no futuro. Impede-te o desespero. O desespero, no momento em que nos deixamos levar por ele, ou que alimentamos mais tempo do que ele realmente se apresentou, porque há momentos em que a pessoa se desespera, querendo uma saída. Mas há pessoas que mergulham nesse estado e daí não conseguem sequer ver a saída. Então, o desespero nos impede de ir adiante, especialmente quando nós ignoramos a causa do aparente insucesso. Não deu certo e a pessoa se desespera, daqui a pouco ela descobre um outro caminho, né? Que diferente e melhor do que aquele que até ali ela estava tentando fazer dar certo. E continua Joana a dizer, sobre determinado aspecto, estás recolhendo aquilo que mereces, semeado no ontem. Então, muitas vezes, nossas vidas têm situações mais difíceis e a gente olha para a situação e diz, meu Deus, mas eu não fiz nada para que isso acontecesse. E é aquilo que o próprio capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz, quando fala das nossas aflições. Aflições que têm causas no presente, na vida atual, que nós provocamos por conta do nosso comportamento atual, e aflições que não temos consciência, analisamos e vemos que não provocamos. Se não provocamos e elas chegam até nós, é aquela fatura atrasada que está chegando agora. Então faz parte daquelas experiências anteriores, de vidas passadas, que estamos hoje resgatando a duras penas para aprender alguma lição, para tirar dali algo que nos faça agir de forma diferente. Então dizia ela, outras vezes há razões ponderáveis que postergar os resultados abundantes porque ainda não tens condições de fruir aquilo a que aspiras. Então, algumas vezes é por conta de dificuldades passadas e aquilo está bloqueado, e outras vezes está só momentaneamente bloqueado, porque não teríamos condição de gerenciar, de cuidar, de usufruir se aquilo caísse em nossas mãos com dignidade, com equilíbrio, com segurança. Continua ainda a dizer, tem paciência. Tem paciência e permanece bendizendo a vida que cuida de tua existência. Tem paciência. E vamos confiar. Sim, é para melhor. Vamos conseguir vencer a nós mesmos, que é a tarefa mais difícil. E ela vai falar em seguida dos nossos aparentes insucessos, dizendo que são recursos preciosos para evitar amargas situações no futuro. Recursos preciosos que já não necessitas experimentar. Então, o insucesso de hoje está nos freando para evitar que continuássemos da forma que éramos, agindo intempestivamente, no futuro a coisa ser diferente. Então ela diz, isso você não precisa mais passar. Então hoje há um bloqueio porque você não necessita mais trilhar aquele caminho, passar por aquele caminho. Portanto, diz ela, a negativa de agora representa bênção para depois. Aquilo que por hora não está acontecendo, não está chegando até nós exatamente da forma como gostaríamos, nós vamos mais tarde perceber então bênçãos nesse caminho. Para ilustrar isso, Joana de Ângeles conta uma pequena história. Só que eu vou dizer uma boa noite aqui para quem eu não disse ainda, Jaqueline, eu não disse, Silvia, Pedro, boa noite a todos. Ela conta uma história narrada de Leon Tolstói,
que tem o título O Conde e o Lavrador. Então, diz que havia um lavrador que foi procurar um senhor muito rico, que era o conde, para pedir uma ajuda financeira. Ele estava precisando de dinheiro, queria que o conde lhe cedesse um pouco de dinheiro. E o conde disse: dou-lhe a importância, desde que me permita amputar-lhe o braço direito. E o lavrador ficou estarrecido. Como aquele homem queria dar a ele o dinheiro, tirando o seu braço direito? Então o lavrador disse: Senhor, o dinheiro será de muita utilidade, mas o meu braço direito é de importância capital. Aí o conde tranquilamente falou a ele: eu aumento o valor que você está pedindo, mas eu precisava amputar os seus 2 braços. Depois ele vai aumentando o valor, dizendo uma vista, a outra, as 2 vistas, e a negativa do lavrador era a mesma: meus braços são importantes, minha visão é importante, eu não posso, isso não tem valor. Então o conde diz a ele: então não digas que és pobre e miserável, porque todo aquele que possui valores que não troca e nem vende por dinheiro algum é portador de uma fortuna que deve bendizer em todos os dias da sua existência. Interessante a história, porque muitas vezes a pessoa diz: eu sou miserável, eu sou pobre demais, eu sou não sei o quê. E a fala foi essa: então me deixe tirar um braço, outro braço, seus olhos. E a pessoa diz: não, eu não, como eu vou fazer? Então ele disse: todo aquele que possui valores, que não troca e nem vende por dinheiro algum, é portador de uma fortuna que deve bendizer em todos os dias da sua existência. Nós estamos vendo as Paralimpíadas, onde pessoas portadoras de necessidades especiais estão ali alegres, felizes, ainda que em corpos com algumas limitações, e às vezes limitações muito grandes, que a gente nem sabe como aquele espírito que habita aquele corpo pode demonstrar tamanha alegria e tamanha força de vontade em praticar esportes, em disputar medalhas, em estar com outros, em ter a alegria dos familiares, família constituída. E eles estão ali realizando um trabalho, felizes da vida. E muitas vezes outros que aparentemente estão em corpos perfeitos, em corpos sem nenhuma limitação, estão reclamando da vida. Estão desistindo de viver, estão desistindo de ir à luta. É disso que Joana está falando. Bendize o aparelho, a ferramenta, e procura usá-la da melhor forma possível. Então ela vai continuar dizendo ali: indispensável saber aplicar os valores inestimáveis com que a vida te honra. Com que a vida te honra. São ferramentas. Se podemos falar, e o outro pode nos ouvir, e nós também podemos ouvir, olha que bênção, falemos o que é bom. Eu sigo o conselho da minha mãe, que dizia: se não for para dizer o que é bom, é melhor não falar, para que os anjos não digam amém. Ela queria dizer que a vida faria realizar. Vamos dizer o que é bom. Vamos usar o dom da palavra com o magnetismo que temos, vimos ontem a respeito do magnetismo, e imprimir em nossas vozes sonoridades positivas, para que consigamos superar dificuldades e ajudar outros a superarem as suas dificuldades. Quando Jesus disse: os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ele dizia do uso da nossa capacidade de visão para a vida, para as coisas. Vamos procurar ver o melhor. E todo o nosso corpo vai refletir
esta visão melhorada da situação para que consigamos vencer as dificuldades momentâneas que se apresentam na nossa vida, ainda que fosse uma encarnação. Uma encarnação é uma fração de tempo muito pequena para a eternidade do espírito. Nós só temos que agradecer. Então é o que ela nos diz: indispensável saber aplicar os valores inestimáveis com que a vida te honra. Quer dizer, ela te presenteia. A vida nos honra e te cumpre bem dizer a oportunidade de crescer e adquirir a sabedoria da paz. Cumpre a cada um de nós, através dessas possibilidades que temos, crescer como espíritos. Crescer. Às vezes o pessoal quer crescer só no bolso. É um desejo, claro, natural. Vivemos um mundo material, onde as coisas são adquiridas pelos valores que os nossos bolsos e bolsas podem conter. Mas nós não somos esses bolsos e bolsas. Nós somos os donos desses bolsos e bolsas. Então, nós temos que crescer como espíritos, e é isso que ela chama a nossa atenção. Ao dizer que bendiz a oportunidade de crescer, de amadurecer, de ter uma visão diferente e adquirir a sabedoria da paz, porque a paz interior é um exercício de sabedoria na vida. O que é que nós trazemos, o que é que estamos fazendo, o que é que valorizamos, que vai trazer paz ou não ao nosso interior. O Gil dizendo: pensar e reforçar o positivo se tornará uma realidade boa, questão de hábitos, e é verdade. É uma questão de hábitos. No começo, às vezes, precisamos nos esforçar até. Depois passa a ser algo corriqueiro, costumeiro, onde não vamos dando espaço para o que é negativo, para o que é ruim, e vamos vendo a vida com outro colorido, com outra beleza diante dos nossos olhos. Não te desencantes, nem te entristeças nunca. Não te desencantes. Vamos viver encantados com a vida. São tantas coisas belas para podermos aproveitar. Nem te entristeças nunca. Há momentos de tristeza, sim, porque passamos por dores, por perdas, por aflições, por angústias, mas elas não podem durar mais do que o período necessário. Hoje, mesmo na questão da desencarnação, que vivenciamos o luto, existe ciência a respeito do luto. O luto, que é aquele momento de introspecção, de fechamento, de saudade, tristeza, ele tem uma vigência. Quando ele extrapola um determinado período, porque tudo foi mexido em nós, tudo foi mudado na vida por uma desencarnação, num familiar, num amigo, enfim, acabamos sofrendo por isso. Há um período natural onde refletimos esse sentimento nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas ele não pode exceder a um período considerado pela ciência atual como o período limite, porque quando ele excede e se mergulha nessa tristeza excessiva, nesse desencanto excessivo com a vida, viram lá no começo? A nossa mente vai refletir no corpo sutil, o corpo sutil vai emitir ondas eletromagnéticas, magnéticas para o corpo físico e os órgãos, e vai destrambelhar o funcionamento do corpo físico. Acabamos adoecendo. Mentalmente, fisicamente, acabamos adoecendo. Saímos do fator de equilíbrio. Então, tudo tem um ponto, um limite, um equilíbrio. Tudo tem. E é isso que Joana diz a nós quando ela chama a nossa atenção. Não se desencantes e nem te entristeças nunca, porque às vezes as pessoas mergulham nisso. E aí vem aqueles quadros que hoje nós chamamos, antigamente era chamado melancolia, e hoje
é chamado depressão, síndrome do pânico e outros transtornos que são reflexo desse mergulho da mente dentro deste caminho. Claro que ao provocar, quando a mente provoca isso, ela acaba desorganizando as funções hormonais e aí que a coisa vai complicando cada vez mais, que se torna até algo físico. Por isso os tratamentos físicos, medicamentosos e psicológicos, psiquiátricos que precisamos para poder voltar a um estado de equilíbrio. Vamos lá então, que tem mais amigos conosco, né? Aqui, o Celso que chegou agora, boa noite, Cleusa, Isabel, sejam todos bem-vindos. E aqui, continuando então na reflexão de Joana de Ângeles, aprende a transformar em sucesso aquilo que consideras fracasso, somente porque não lograste o que almejavas. Então, muitas vezes investimos numa carreira, investimos numa situação e não conseguimos o sucesso que sonhávamos com aquilo. Não conseguimos chegar ao ponto que entendíamos que seríamos capazes de chegar. O que ela diz? Aprende a transformar em sucesso aquilo que consideras fracasso. Tira daí a lição. Aproveita para outra situação. Leva para outra situação aquilo que hoje para você, aos seus olhos, é um fracasso. Então veja qual foi a causa desse desenrolar e transforma isso em sucesso para frente, para uma vida diferente. A vida física é incomparável fortuna para o espírito no seu processo de evolução. A nossa vida física é preciosa. Estarmos aqui encarnados é um momento precioso da nossa caminhada. Então, o nosso corpo físico é uma incomparável fortuna para o nosso processo de evolução. Enquanto estamos aqui na carne, é quando perguntaram para o Chico, e eu me lembro de que assisti essa reportagem, me lembro perfeitamente do Chico encostado na parede, próxima à janela da casa dele, e a repórter perguntou: Chico, mas quando é que a gente sabe que a nossa missão na Terra já acabou? Dizia, não, eu não tenho mais nada para aprender, eu não tenho mais nada para fazer, já dei conta de tudo. Como é que a gente sabe? O Chico disse, minha filha, enquanto estivermos encarnados, e fez reticências. Significa o quê? Enquanto estamos aqui na carne, nosso aprendizado, nossa missão, nossa tarefa não acabou. Não acabou. Essa tarefa ainda está vigente, o nosso aprendizado ainda está vigente. Por isso, todos os momentos na carne são importantes para esse nosso aprendizado. A hora que tivermos concluído isso, partiremos para novas orientações, novo aprendizado e retornar futuramente. Mas enquanto estamos aqui, temos que dar conta do que aqui está acontecendo para aproveitarmos ao máximo, bendizendo a Deus. Então dizia ela, já quase encerrando o capítulo, um corpo, mesmo quando mutilado ou enfermiço, débil ou atormentado, é uma sublime dádiva dos céus para a glória da imortalidade. Para aquele espírito que está portador daquele corpo, que é a sua ferramenta de comunicação, relacionamento e locomoção na face da terra, alguns, estão lá com um carrinho mais antiguinho, outros com um modelo fantástico. Mas todos estamos em trânsito. Ele é importante para nós, é o nosso abrigo, é a nossa possibilidade de vida terrena, seja como for, esteja como estiver. Ora melhor, ora pior, o desgaste é natural, estamos utilizando há tantos anos,
Claro que existe um desgaste natural para todos nós. Então temos que fazer a nossa manutenção, nosso cuidado, nosso zelo, agradecendo por este corpinho que Deus nos deu, que é o que temos como ferramenta para estarmos aqui no palco da vida. Assim, diz Joana, diante dos valores de rápida permanência e aqueles que fazem parte da vida eterna, não vaciles quando os tiveres de eleger. Nos ajudando a fazer escolhas. São valores que a vida traz. A vida traz valores de rápida permanência. Coisas materiais, elas passam muito rápido. E tem as coisas do espírito. Então, que a gente não tenha dúvidas entre escolher entre uma coisa e outra. Que nós possamos ter esse entendimento. Eu gosto muito do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das riquezas terrenas. Dizendo, nós precisamos do dinheiro, precisamos das posses que sustentam a nossa vida na Terra. Claro, todos precisamos. Ninguém vive aqui sem essa condição. Mas não podemos esquecer as outras aquisições que precisamos fazer e nem extrapolar nesses bens materiais, como muitos fazem, sem limites, se comprometendo, se corrompendo. Então nós precisamos tomar cuidado com isto. Bendize as tuas horas, dádivas, e, se possível, reparte as tuas alegrias e valores morais e espirituais com outros que espiam com inveja ou com necessidade de uma parcela de amor. Esse recadinho final dela é fantástico. Bendize as tuas horas. Agradece. Vamos agradecer. Olha, já são quase 21 horas do dia de hoje, do dia 26 de agosto. 21 horas. E nós passamos por todas elas. Vamos agradecer a Deus, estamos aqui depois de 21 horas de atividade, de vida, deste dia. Então, vamos bendizer as nossas horas, as dádivas que temos recebido, porque vamos fazer um pensamento, uma análise. Se pegássemos um papelzinho agora e uma caneta e pensássemos nessas 21 horas do dia 26 de agosto de 2021. O que nós fizemos? Bem, dormimos. Ótimo, algumas horas dessas 21, nós dormimos onde? Numa cama confortável? Com lençóis agradáveis? Num quarto higienizado? Ou estávamos ao relento, numa calçada, num antro, num ambiente fétido, imundo? Onde estávamos nós? Nas horas em que dormimos nesse dia de hoje. Então vamos agradecer. Se estávamos no conforto do nosso lar, se estávamos na nossa caminha, entre as nossas coisas, vamos agradecer. Bem, acordamos logo pela manhã, fizemos a nossa refeição, o nosso café da manhã, tínhamos o que comer? O que foi que nós nos alimentamos durante todo esse dia com o café da manhã, mais o almoço, mais um lanche, mais um jantar, mais alguma coisa? O que foi? Será que todas as criaturas no mundo, nessas mesmas horas deste mesmo dia, tiveram os mesmos benefícios que eu? Agradece. Cada alimento que sorveu no dia de hoje, cada copo d'água, porque tem gente no mundo que não tinha uma água límpida, transparente, fresca, filtrada para beber. Alguns nem uma água suja. E nós tivemos. Então agradeçamos. Porque isto é bênção. Porque isto é dádiva. A dádiva de podermos estar aqui aprendendo, lendo, conversando, trocando energias, quando muitos não têm essa mesma possibilidade, porque não tem nem a tecnologia que nós temos,
acesso a isso. Pessoas não têm, não é o mundo todo que tem acesso. E nós estamos tendo. Percebam quantas coisas nós recebemos nesse dia de hoje. O nosso banho, a água para o nosso corpo, a roupa que nos veste, o conforto da família. Nós precisamos agradecer. Muito, muito. O amparo da espiritualidade nas nossas dificuldades, no momento de aflição, aquilo que acalmou o nosso coração, se porventura tivermos alguma coisa mais difícil, agradeçamos, são dádivas que estamos recebendo. E se possível, aí vem uma condição, se possível, reparte as tuas alegrias. Não guarda para si as alegrias. Faz um movimento que o outro também se encha de alegria. E reparte os teus valores morais e espirituais. Então, estarmos aqui refletindo, dando o nosso palpite, analisando com a nossa ótica ainda imperfeita e pequena, acanhada, mas já é uma forma de repartirmos os nossos valores morais e espirituais com outros que espiam com inveja, porque não têm. Não estão tendo a mesma vivência, a mesma experiência, a mesma alegria. A fé traz alegria às pessoas. E existem muitos que não têm, espiam com inveja e outros com necessidade de uma parcela de afeto, de amor, de carinho. Então, nós temos muito a agradecer. Por isso aquela prece que fizemos ontem. Pelos nossos olhos que veem, pela nossa voz que fala, pelos nossos ouvidos que ouvem, vamos agradecer, vamos ser gratos. E a nossa gratidão, claro, ela tem que se transformar em ação no bem, em proposta de melhoria. E assim ela encerra este capítulo de número 9, que tinha como título Bendize. Nós temos adiante o capítulo 10, que vem com o título Divertimento e Fidelidade, que vai ficar para a semana que vem, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente reunidos, porque de pouco adiantaria começarmos hoje aquilo que não vamos poder concluir mais do que meio parágrafo hoje. Então deixemos para a semana que vem, se Deus quiser, quando retornaremos na segunda-feira às nossas atividades de reflexões e como começamos a semana, que possamos terminar usando como forma de agradecer a Deus a prece de Cáritas, aquela prece que foi trazida ao mundo numa noite de Natal, através do Espírito Cáritas, por isso que chama prece de Cáritas. Para que nós tenhamos essa condição de emitir ao mundo, sim, uma vibração digna, uma vibração de paz e tranquilidade, que ela possa envolver especialmente aqueles que estão à frente dos governos do mundo, para que haja paz, que haja harmonia, que haja equilíbrio, entendimento entre as criaturas, a fim de que todos, sem exceção, tenhamos um mundo melhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa por provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração,
Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a caridade pura, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que todos tenham um fim de semana de paz e segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.